Boa tarde, Fenômeno Azul. Sejam bem-vindos mais uma vez. O Clube do Remo ontem perdeu por 2-1, fazendo ali entre as três piores partidas, taticamente falando. Léo Condé, o grande culpado, mais uma vez, pela derrota do Clube do Remo. Remo terminou o jogo sem esquema tático e começou o jogo com o time todo errado. Mudança de formação tática faz o Clube do Remo perder a partida. E, de novo, o sinal amarelo, quase vermelho, acende pelas bandas do Bainão. Se o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, não tomar atitude, o Clube do Remo iminentemente deve cair de divisão. O Clube do Remo, mais de 53 dias parado para a Copa do Mundo, não consegue contratar jogadores, ver o time declinar na Série A do Campeonato Brasileiro e continua com o mesmo perfil de clube rebaixado. Deixa um like pra gente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que a gente possa chegar aí na telinha de vocês o mais rápido possível. Bom, pessoal, mais uma vez o Mirassol no caminho do Clube do Remo. Coloquei na capa Osório e o Léo Condé. Na verdade, muda um pouco a idade, mas a filosofia de inventar moda é a mesma. Futebol é feijão com arroz. Quando você quer inventar, você acaba estragando e fazendo besteira no básico. Mais uma vez o Mirassol, porque eu lembro muito bem que na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, lá no início, o Remo fez 2-0 no Mirassol, Osório inventou, colocou o Patrick de Paula de centroavante, Patrick Picanha de lateral esquerdo e outras invenções. O Remo acabou deixando o Mirassol empatar nos últimos minutos, e se tivesse mais 5 minutos naquela partida, o Mirassol viraria a partida. Justamente o Remo cedeu o empate por causa de treinador. Ontem, depois de 19 partidas, após aquele empate em casa, o Remo, mais uma vez, o Mirassol na frente, e mais uma vez, o Remo perde para si mesmo sabotagem do treinador, ou entregador de colete, chamado Léo Condé. Treinador limitadíssimo, fraquíssimo, não ler a partida, não consegue enxergar um palmo à frente, já tem um time limitado, mas esse time limitado, se for bem encorpado dentro de campo, ele consegue fazer alguma coisa, como já fez em outros jogos, porém ontem ele estragou o pouco que tinha. Mais uma vez o Mirassol no caminho do Remo. Remo foi presenteado pelos deuses do futebol no final do primeiro tempo, onde o Pico, para mim, o melhor jogador da partida, destruiu mais uma vez. Esse Pico, que para o Léo Condé fraco não prestava, só está aí graças às pressões dos torcedores, graças às nossas pressões aqui, influenciadores, salvou a pele do treinador no primeiro tempo. E ele, como não enxerga um palmo à frente, voltou com a mesma equipe. No final da partida, Mirassol merecidamente ganhou de 2-1 em duas bolas paradas. Culpa do treinador, que terminou com Jajá de ponta direita. Ele deixou o Jajá no banco ontem, ele teve essa audácia de fazer isso, de deixar o Jajá no banco. O jogador mais incisivo, mais agudo do Remo, ele deixou no banco de reservas. Ele teve a audácia de terminar a partida com um jogador que está pesando quase 500 quilos, Patrick Picanha em campo, que ontem não jogou futebol, parecia um nadador, vivia no chão. Ele teve a audácia ontem, a audácia de tirar o Marcelinho, o cara mais agudo pelo lado direito, se tratando de laterais no Campeonato Brasileiro. Ele teve a audácia ontem de terminar com apenas um centroavante, o Poveda, que não joga um bom tempo. Tirou o Manga e o Talhari, onde ele precisava empatar a partida, e terminou com dois jogadores no meio-campo, David Braga e Vitor Bueno. Ele teve a audácia ontem de perder para o Mirassol um jogo de 6 pontos, e o Mirassol, na barba do Remo, ganhou 4 em duas partidas, e o Remo ganhou apenas um ponto. Adversário direto que se distancia do Clube do Remo, e um adversário que eu não sei, tirando a Chapecoense, se o Remo terá tanta facilidade assim em ganhar 3 pontos. Um jogo que se mostrava para o Clube do Remo ganhar a partida desde os primeiros minutos, onde os 10 primeiros minutos o Mirassol, em vez de ser dono das ações dentro de casa, não, foi o Remo que foi dono das ações. Depois o time do Remo recuou, sentiu a mudança de um 4-2-3-1 que deu certo contra o Mirassol, desculpa, contra o Vitória, para um 4-4-2 engessado, às vezes um 4-4-1-1, fazendo ontem mais uma audácia. O Zé Ricardo, que é volante, que já quebrava o galho de 10,
ontem foi jogar de centroavante ao lado de Talhari, ou um falso 9 ao lado de Talhari. Realmente, só aqui, em poucos minutos, praticamente 5 minutos, eu citei 10 erros táticos do Clube do Remo. Poderia citar mais, como a permanência de Pikachu, a teimosia de Pikachu no time titular, os erros de escalação, o Remo com 2 goleiros no banco de reserva, e tirou o garoto Pico, que é da base do Clube do Remo, e poderia entrar para tentar, pelo menos, dar um desafogo ao meio-campo e zaga do Clube do Remo. Até o Pico é da base. Então contratem, para que a gente possa esquecer um garoto da base para poder salvar o Remo em algum momento. E a gente não pode começar e terminar apenas pelos erros do cosplay de Osório, Léo Osório. Né? Vou chamar de Léo Osório, pronto. Do Léo Osório, o Osório 2.0, o Léo Osório. Uma diretoria só de boca, fala e não faz nada. O presidente vai para frente das câmeras dizer que não vai deixar o Remo cair, vai fazer o tudo impossível. O que é o tudo possível? Pedir para a torcida ir para o estádio? Só isso é o tudo impossível? Isso aí qualquer um faz. Então uma criança de 3 anos pega o microfone e diz, bora fazer de tudo para o Remo não cair, vamos para o estádio. Porque sabe do amor do torcedor do Remo para com o clube. Um presidente que não consegue contratar ninguém, um presidente que não conhece o mercado, um presidente que mais gagueja na frente do microfone do que propriamente fala alguma coisa interessante para o seu torcedor. Um executivo que contratou um jogador chamado Edson Fernando para ser banco do banco do banco, ser quarta opção no fragilizado meio-campo do Clube do Remo. Um zagueiro que veio para ser banco, porque quando te chama a melhorar, ele vai virar banco, que é o Zé Ivaldo. Ou seja, o Remo contratou pouco e contratou mal na parada para a Copa do Mundo. 53 dias dos caras coçando, bebendo e dormindo com salários em dias e não resolveram o PN. Uma desculpa furada que vai contratar jogador no mercado sul-americano. Hoje já são 30 de julho. Daqui a pouco acaba o Campeonato Brasileiro. Vocês vão contratar para a Série B do ano que vem? Não é melhor investir agora do que cair para a Série B e tentar retornar? Olha o Ceará, lutando para não ir para a Série C. É para lá que vocês querem voltar? O América Mineiro rebaixado para a Série C, a Ponte Preta rebaixada para a Série C. Times que, principalmente o América, 3, 4 anos estava disputando Série A. Olha o Santa Cruz, olha o América Mineiro. Vocês não aprendem com os próprios erros. Todos os dias a gente fala aqui, pontua os erros de vocês e vocês não têm a humildade de reconhecer que vocês são amadores, que vocês não entendem porra nenhuma de futebol, que vocês estão acabando com o Clube do Remo. E uma Série A que, diferente das outras Série A, não vou dizer que é fraca, mas que está limitadíssima tecnicamente. Tanto prova que o Remo ainda tem chance, com todas essas mazelas. Só que para essas mazelas não serem colocadas para uma Série B do ano que vem para o Remo, precisa se fazer o mínimo, que é contratar 4 a 5 jogadores que venham para ser titulares e trocar esse treinador fajuto que o Clube do Remo tem. Léo Osório precisa sair do Remo, ele não vai conseguir extrair mais do que isso. Esse time do Remo ele pode sim ser extraído algo melhor. E já foi, inclusive com esse treinador teimoso que o Remo tem. Mas ele acha na convicção dele que ele vai conseguir fazer algo além, inventando volante de atacante, tirando o melhor lateral direito, tirando o melhor ponta esquerda que o Remo tem único para jogar de ponta direita, deixando no banco de reservas. Para deixar um jogador que está acima do peso até os 90 e poucos minutos do segundo tempo, já que teve ali 5 de acréscimo, 95 do segundo tempo. Este treinador que o Remo vai tentar se manter para a Série A do ano que vem, este mesmo que rebaixou o Ceará ano passado na última rodada, talvez por azar de pegar Flamengo e Palmeiras na última rodada, mas também por falta de repertório. Tonhão, abre teu olho, cara. Não adianta chegar no Remo, colocar na primeira e descer para a segunda de novo. Em 2021 a gente precisava de 4 pontos em 15. 18, né? 6 jogos, eram 18 pontos, o Remo precisava de 4 para não cair de divisão. Caiu de forma ridícula no Bainão para um time rebaixado que era Confiança. Agora tu quer ser rebaixado para a Série B, faltando 3, 4 rodadas de antecedência? Vai pegar o Santos sábado. Os torcedores me perguntam, Theo, teu resultado, o que tu acha? Eu já não acho mais nada. Eu não sei agora se o Aleph Manga saiu de centroavante e fez gol contra o Vitória,
ontem virou quase um lateral esquerdo, marcando junto ao Mike, numa linha de 4 lá atrás, vai virar zagueiro. Eu não sei se o Marlon vai virar volante e ele vai descer o pico para a zaga. Eu não sei se ele vai tirar o Marcelinho e colocar como centroavante e colocar o Picani de lateral direito, porque eu não sei mais o que ele faz. Eu não sei qual é o remédio controlado ou o remédio vencido que o Léo Osório está tomando. Porque ele está tendo alucinações. Ele está imaginando algo que não existe no futebol. Inventar posições para jogadores limitados nas suas próprias posições. Isso não é campeonato inglês, onde tu tem um volante que faz zagueiro, lateral direito, meio campo, e se bobear ainda faz uma ponta. Nós não temos um astro do futebol que vai fazer 4, 5 funções bem feitas. Mal temos um jogador que faz a sua função. Eu vou fazer o react do pós-jogo, da entrevista dele. Eu nem vi. Eu vou me dar audácia também de ver e fazer um react em cima das mirabolantes desculpas que ele deve ter inventado para desmificar vocês, para ele não tentar enganar vocês. Porque ele calado, ele já está errado. Ele não deveria nem dar entrevista. Eu tenho certeza que essa entrevista dele foi só para enganar vocês. E do outro lado, eu não vou deixar isso acontecer. Então, ontem, o Remo fez uma partida tenebrosa, ridícula, tá? À beira de algo inexplicável do futebol. Isso não se faz. Deixa o like, se inscreva no canal. À noite eu vou trazer esse react da entrevista dele. Já estou me preparando psicologicamente para isso. E me parece que eu estou vendo de novo, né? Osório agora, Léo Osório, à beira do gramado. Preocupante. A tabela tá ajudando o Remo. Ontem o Inter empatou em casa, agora a gente tem que secar Grêmio, secar Vasco. A nossa vida é essa. O Vitória perdeu, né? Já está ali descendo, caindo a tabela. Mas se a gente ficar secando e este presidente que o clube do Remo tem há mais de 40 anos de Remo não enxerga um palmo à sua frente para tomar decisões, e não adianta vir enganar o torcedor para dizer que está sem dinheiro, porque não é possível o Remo estar sem dinheiro, que não consiga contratar um jogador, pelo menos de Série C e Série D, para vir correr aqui. Pelo menos para vir correr, porque qualidade vocês dificilmente vão contratar. Tá aí as contratações porcas que vocês fizeram na parada da Copa do Mundo. Dizer que o clube está sem dinheiro. Não é possível isso. Um clube que se colocou tanto para lutar para pagar dívidas, e times com transfer ban, times endividados conseguem estar à frente do clube do Remo. Théo Souza, tudo nosso, nada deles. Deixa o like de vocês, se inscrevam. Sigam a gente lá no Instagram, @tnd.cr33, e nosso TikTok, @tudo nosso, nada deles. A gente volta mais tarde com a coletiva pós-jogo de Léo Osório para vocês. Valeu, galera. Fui.